dizer não à greve, ou pode sim aderir à greve geral já deflagrada e, enfim, e avaliar. Não é uma reunião do Grêmio, né? É dos estudantes, porque não cabe ao Grêmio decidir sobre a greve. Então, por isso que a gente convocou essa reunião assim rápida, que é mais para a gente decidir mesmo a data. E assim, a ideia, eu acho, que é abrir para cada um queira avaliar a data, sugerir alguma data ou avaliar o que foi decidido hoje, de forma breve, e a gente passa para o encaminhamento, que é a votação do dia da nossa Assembleia, né, dos estudantes. Pelo que eu entendi, o Felipe falou aí que ainda vai ter foi decidido que vai ter Assembleia de Salvador para decidir ou não. Mas pelo que eu entendi, a mesa falou que, de acordo com algum estatuto, um campus não tem autonomia suficiente para dizer se adere à greve ou não, sendo que essa greve foi decidida coletivamente em um encontro como esse. Ou seja, o Campus Salvador, mesmo com essa Assembleia, vai ser tipo como se fosse informativo. Não tem autonomia para falar se vai ter greve ou não, ou seja, a greve já está decretada. Agora, a respeito do nossa Assembleia para informar estudantes, a gente decide se... Só uma coisa, rapidinho. Rafael Preto, eu passo. O INFBA, ele tem greve a partir de hoje. Porém, Salvador vai fazer a Assembleia para discutir se ele vai entrar. Ou seja, se ele não aderir à greve, ele vai ser tipo fura-greve. Para isso vai ser discutido na Assembleia. Eles vão furar a greve, todo mundo vai ter aula de qualquer maneira. Se ele aderir à greve, aí sim, alguns vão ter aula, outros não. Sabemos que existem professores ainda que não aderem à greve. E aí nós que temos também de tomar posição referente a isso, né? E em relação a isso, hoje foi eu e Débora, que também é do Grêmio, conversar com o professor Parracha em relação a isso. Porque a gente levantou a questão de ano passado mesmo a gente vinha para ter uma ou duas aulas no dia. Aí ele falou que a gente se reúne e decide nosso posicionamento. Mas a gente abre aí, chegou mais gente. E em relação, a gente perguntou se nosso posicionamento fosse não vir para assistir uma ou duas aulas, a gente perguntou se a gente seria prejudicado. Ele falou que a gente pode entrar o argumento de que a gente não vai pagar transporte para ter uma ou duas aulas no dia. Ou seja, a gente não vai ficar prejudicado por isso. Mas como eu estava conversando com o Mayali, isso foi de boca. A gente acha melhor a gente pedir, tem que documentar. Nossa direção, que a gente não vai ser prejudicado se os estudantes decidirem a optar por não vir para ter uma ou duas aulas no dia. Essa reunião dos professores vai ser quinta-feira agora. O professor Alberto disse que vai ser quinta-feira. Então, eu acho que a gente não pode esperar essa reunião e aproveitar esse momento para já ir mobilizando, informando os estudantes da greve, e chamar a Assembleia para sexta-feira. Logo depois da reunião dos professores e decidir. Anota os encaminhamentos, Se por favor. ou não greve. Não, rapidinho, uma colocação. Aluno vai tomar uma posição de aderir à greve ou não, quando a greve já estiver acontecendo. Então, quando for decidir que o campus vai aderir à greve, a gente vai decidir agora está aqui, a porra colocou o aluno. Sabe o que é a greve? Porque não são todos os professores que vão entrar em greve. Mas, Caio, se o campus não entrar em greve, não faz sentido a gente entrar em greve. Não faz sentido. Se os estudantes está aqui decidir não vão aderir à greve, a gente pode chegar no estudantil. Mas tem que ser decidido em assembleia. E não dá para fazer a assembleia amanhã, tem que fazer a assembleia sexta. Tem que ter um tempo para a gente mobilizar os estudantes. É o encaminhamento. Com a gente. Isso a gente dá para fazer greve. É isso. Alguém anota os encaminhamentos, por favor? Quem está anotando? Eu concordo com o que o colega falou. Eu acho que a gente pode fazer a Assembleia Geral, só que o campus, ele vai ainda votar em Assembleia, ele vai votar em Assembleia, se vai entrar em greve ou não. Todas essas questões, se parte do campus está parado ou não, se só tem 2 professores que estão dando aula, só vai ser possível ser avaliado, ao meu ver, com a Assembleia do campus. Porque se a gente não vota
colocam as coisas nas coxas assim, vai ser que nem esse negócio aí, essa mesa aí. Passando por cima. Então assim, é encaminhamento que a gente o quê? No caso, a gente pode ter até o quê? Chegar a convocar uma assembleia, antes da assembleia dos docentes do campus, a gente pode colocar para a gente já discutir no movimento, a gente pode até estar construindo essa questão, mas entrar e decidir o movimento nessa questão de aderir ou de apoiar a greve dos docentes a partir do momento da greve do nosso campus, certo? Eu acho mais válido, sabe por quê? Se a gente convoca uma assembleia nas coxas, a uma assembleia de qualquer jeito assim, a gente vai ficar que nem a mesa, passando por cima de tudo, botando nas coxas, botando as coisas na tora, não ouvindo a todos os estudantes, não contemplando. Eu acho que não existe assembleia com menos de 24 horas. Gente, anota encaminhamento a do Felipe. priori, eu acho que a assembleia deveria ser amanhã pelo seguinte fato. De fato, a assembleia nenhuma é convocada com 24 horas de antecedência, mas no greve de estatuto, a gente infelizmente não tem estatuto ainda para dizer o que a gente pode fazer ou não. Mas eu acho que, assim, pela experiência própria, passar em sala de aula não muda muita coisa em relação à participação dos estudantes. Eu acho que hoje de noite mesmo e amanhã já está todo mundo sabendo dessa greve, porque com certeza todo mundo que está aqui está extremamente revoltado com a situação dessa assembleia que foi super desorganizada. Agora sim, se a maioria acha que deve fazer essa assembleia outro dia, que não amanhã, tudo bem, mas eu acho que sexta não. Porque sexta-feira o colégio vai estar esvaziado. Toda sexta-feira, toda segunda, o colégio são os dias mais esvaziados do colégio. Se não é para ser amanhã, que seja não, na quinta, depois de amanhã. E aí a gente tira aqui, das pessoas que estão aqui, comissões de mobilização. Deixa eu só anotar os encaminhamentos. Também não são do Grêmio, para fazer sala de aula de manhã, de tarde e de noite, para a gente garantir que essa assembleia seja mais participativa do que a assembleia que foi ano passado. Para que a gente tenha, os alunos tenham uma opinião só e uma posição só sobre a situação dessa greve. A minha opinião é essa. Galera, vamos fazer questão de ordem, vamos fazer a inscrição. Depois da manhã. Quinta depois da reunião dele. Vamos lá. Mas é isso que essa reunião vai trazer. Exatamente, mas se sair passando inscrição de sala em sala, não vai resolver. A gente vai chamar para a reunião. Se chegarem lá, já uma ordem, já tem coisa feita. Não. Foi entrado aqui, Tem que ser discutido com todos os alunos. vai chegar na hora de sala em sala, dar opinião, mostrar o que aconteceu aqui hoje e a partir daí, quem ficar interessado participar. Porque se chegar assim nos tempos, depois a gente resolveu, a gente vai fazer um trabalho e não vai aparecer. Eu acho que é mais uma questão de esclarecimento em relação ao que eu falei antes, sobre a posição tomada antes da reunião dos professores. Essa greve vai ser como legal. Então, se uma coordenação de forma isolada, se aderir à greve, independente da decisão que foi tomada das coordenações do colégio, a coordenação pode parar, pode aderir à greve. Ela não pode assinar essa atitude, ela não vai ser ilegal. Então, a gente tem conhecimento do colégio hoje, tem um grupo sindicalizado que vai aderir à greve. Então precisamos ter uma decisão. Nós precisamos construir com os alunos um posicionamento em relação à greve. Então, não adianta a gente fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem. De forma tardia a gente tomar uma decisão. Não pode ser assim, galera. Vitor. A ideia que eu tive, pessoal, foi o seguinte: já que tem uma parte que estão querendo na quarta e na sexta, eu concordo, mas como vai ter a finale do Campo Salvador na quinta-feira, a depender do horário, a
gente marca a nossa para depois dessa assembleia, porque depois da assembleia, digamos que é 2 horas, termina em 4 horas. Aí, nessas 4 horas, a gente vai saber o posicionamento do Campo Salvador. E com isso, a gente vai poder dar nosso posicionamento, os estudantes vão saber o posicionamento do campus e vai decidir se apoia ou não, o que é que vai fazer em relação aos professores que fura greve, em geral. Ou seja, a minha defesa é quinta, depois da assembleia do Campo Salvador. Ô Yuri, mas aí como é que você quer fazer? Porque tem que convocar com antecedência, entendeu? Você quer deixar um indicativo de ter uma assembleia ou não depois da assembleia dos professores? A gente tem que saber que horas vai ser dos professores e marcar a nossa para depois. Tem algum professor? Normalmente é 2 horas. Tu desorganizado lá não vai nem saber, pai. Tem que ser no dia seguinte. Vamos explicar os bimbo. Eu acho que uma coisa é os estudantes saberem que vai ter greve. Isso, daqui a pouco todo mundo já sabe. Outra coisa, os estudantes têm consciência da necessidade de se organizar e decretar greve estudantil. Os estudantes não vão decretar greve estudantil, vão. A maioria dos estudantes, quando saber que aqui vai ter greve, vai ficar em casa. Então eu acho que a gente tem que mobilizar. Por isso não dá para fazer a assembleia amanhã, não dá para fazer a assembleia aqui, não. Acho que uma data boa é a sexta. A gente tem que passar em sala, a gente tem que conversar com os estudantes e dizer por que a gente tem que aderir à greve. E não são poucas coisas, tem muita coisa. Né? Questão do corte de verbas, né? Questão do sucateamento da escola, falta de professor, falta de laboratório, falta de instrumento dos laboratórios. A gente tem que discutir isso. Não pode chamar a assembleia amanhã, tem que chamar a assembleia sexta, não é por conta da atenção dos professores. Também, mas não é só por isso, porque os estudantes podem chamar greve estudantil sem os professores sim. Podem chamar. É porque nós temos que mobilizar os estudantes. E por isso que a data certa é sexta-feira, não amanhã, sexta-feira. Não é esclarecimento na fala do companheiro, é só esclarecimento. Qual a diferença? Incentivar instrumentos de mobilização. Será basicamente a internet a passar em sala que a gente pode. Só que a internet não mobiliza. Eu concordo. E a passagem em sala? Passagem em sala, mas passagem em sala é fundamental. E Então, jamais vai ser fundamental. Vai ajudar ainda mais. Então não tem o dia de amanhã. E tem quinta-feira. Por que não Vai passa passar em duas salas. Pode passar amanhã em 2 dias em quinta. sala de aula? 2 dias passar em sala de aula. Porque a gente sabe que não tem gente só. Mais algum encaminhamento, companheiro, Tem por algum favor? ditado, não é isso. Discussão aqui não é viável. Mais algum encaminhamento? Mas é o esclarecimento. Alguém vai ser Esclarecimento pode tirar. Rafael mais crítico. Rafael? Rafael, se coloque, Rafael. Rafael Claudinho. Sou eu, vai ele. Bora, adianta. Não explica por que você foi ali ou não. Fale. Na minha opinião, a assembleia deveria ser amanhã. Por quê? Eu já tenho experiência muito bem que passagem de sala não adianta merda nenhuma. E é o único meio que tem de transmitir. E o único meio de se mobilizar é a internet, sim. Então, no boca a boca. E passagem de sala não mobiliza as meninas. Tanto que nunca passaram lá na sala para mobilizar os estudantes. E eu, à frente de turma, que está de prova. Nunca se passou isso na sala para mobilizar para nada. Passagem de sala, começa a se fazer muito. Não vai mudar muita coisa. Por isso que a assembleia deveria ser amanhã. E quando eu Não mobiliza. A gente abriu uma defesa e encaminhamento aí. Os caras não falam ainda, só estão atrapalhando. Poderia ser amanhã? Sim. Vocês têm muito bem a minha explicação, que é todo mundo tem. Facebook, quase todo mundo tem. Facebook. E eu queria que todo mundo aqui, se for mobilizar, e pôr no Facebook, na página do Facebook, sendo que vai ter assembleia amanhã, é possível sim ocorrer essa assembleia. E não passar de sala. Porque passar de sala
não vão liberar o aluno, mesmo que o professor não, o professor não vai liberar o aluno, porque o aluno não vai poder ir. Só vai poder ir no intervalo, porque tem que no intervalo, não vai poder, porque o aluno tem que se alimentar, que não vai poder ir para a Assembleia. E depois, 140, o aluno já vai ir para casa. A Assembleia vai ter que ser com a minoria, vai ter que ser uma minoria sim. Porém, a minoria quer alguma coisa. E não se passando em sala, saindo procurando alunos que não tem. Então vamos fechar a Bom, galera, então, galera, olha, pessoal, é importante fechar isso aqui agora, olha, eu tenho a proposta de fazer a assembleia na quinta-feira, amanhã, não há tempo de mobilização, tem que ser uma discussão democrática. Nós vimos hoje, aqui no sindicato, na assembleia, manhã democrática, bagunçar, a gente não pode seguir esse mesmo exemplo. Amanhã não vai ter tempo de mobilização, porém sexta-feira é uma data muito longe, é uma data, como a Maria falou, é uma data mais esvaziada, quinta-feira é o melhor dia, assim, tem um dia para fazer sala de aula, e muita gente aqui dá para fazer como grupos, organizar, passar em sala, em todas as salas, para dar a chance das pessoas saberem da assembleia. Porque fazer a assembleia amanhã, vai ser democrático, de manhã, vai saber, o não vai saber, nem todo mundo tem Facebook, nem todo mundo tem computador em casa para olhar de noite. Então, a gente tem que passar em sala assim, eu acho que o povo tem que passar em sala, passar em grupinho, ver na praça a galera conversando, para, conversa, olha, até assembleia, não sei o quê, o Grêmio tem cópia, tem crédito na gráfica, a gente pode rodar hoje mesmo na gráfica, algum material, a visão da assembleia, então, há várias formas de mobilização, porém para amanhã é um tempo muito curto. A gente pode fazer para quinta-feira, 12h20, que é horário tradicional, e mobilizar as pessoas para a reunião. Quinta-feira, 12h20, a gente vai apoiar a guerra dos professores e a gente vai entrar em greve, ou seja, a guerra estudantil. Vai essas duas pautas que a propósito, data e horário, essas duas pautas. Apoiar a guerra dos professores e a guerra estudantil depois. E a próxima? Gente, só para vir para vocês, o colega aqui, ó. Ele é do superior, ele pediu a palavra. Ele é do superior, ele disse que queria falar bem rapidinho. Vocês concordam com o que ele fala? Desde 93. Eu fiz telecomunicações lá em Cima Filho, passei por isso tudo que vocês estão passando aqui. De professor, uns entram em greve, outros não. E tive que deslocar até Cima Filho, voltar para aqui. Certo? Eu acho muito justo o que vocês estão fazendo. Ou para todo mundo, ou para ninguém. Porque depois os prejudicados serão vocês. Vão ter que vir para assistir a aula de pela metade, inclusive, baixar salas fechadas e assim por diante. Atrapalhando, os professores não param de entendeu? Eu acho muito justo isso que vocês estão fazendo aqui agora. Como a UFBA está fazendo lá também. Para tudo. Não vai parar a faculdade? Para tudo. Depois volta à normalidade. Eles vão parar pelo direito deles, salário, tudo, esse direito aí. Agora, ficar naquilo de alguém ganhar salário para prejudicar o outro ficar lá sem receber, e vocês serem menos prejudicados, não faça isso mesmo. Chama o professor, vem cá, pessoal, é o seguinte, você não vai para a greve não, eu também não quero aula agora. Eu quero aula normal, como sempre vai ser. Então apoia esse pessoal. Apoie eles, que eles também vão apoiar vocês depois. Beleza? Valeu, obrigado. Ok? Fica aí. Não, faz o ciclo. Faz o ciclo. Rafael, você acabou de falar? Vitor. Acho que a gente tem que acabar. Galera! Faz o ciclo, por favor. Vamos voltar para terminar logo, galera. Acho que a gente tem que acabar com esse mito de que Facebook mobiliza. Facebook não mobiliza. Facebook informa, não mobiliza. Sabe o que mobiliza? É passagem de sala, é colar do lado do estudante e falar, olha aqui, por que a gente tem que entrar nessa greve? É por isso. Não é por Facebook não, porque a gente chama de Facebook, tem 1.000, 2.000 compartilhamentos, 1.000, 2.000 curtir, e quando a gente vem na assembleia não vem ninguém. Tem que passar em sala.
E eu acho que um dia é muito pouco para a gente passar em sala. São muitos estudantes, são muitas salas, de manhã, de tarde e de noite também. Eu acho que um dia é muito pouco. A gente tem 2 dias, a gente consegue fazer isso. E na sexta-feira a gente faz uma assembleia soberana com muitos estudantes que verdadeiramente represente os estudantes e defenda a greve estudantil. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Não é mobilizar por Facebook não, porque Facebook não mobiliza, é passar em sala. A gente tem que dar mais um tempinho, porque um dia não dá para fazer isso, pessoal. Não dá para fazer isso. A gente tem que fazer isso em 2 dias. E na sexta-feira fazer essa assembleia. Não dá para contar com a assembleia esvaziada. Porque se a gente for contar só com o Facebook, só com rede social, a assembleia vai ser esvaziada. E não vai sustentar uma greve estudantil. Porque a gente aqui, e pode botar aqui mesmo 50 alunos pelo menos, 100 alunos, não sustenta a greve estudantil. Tem que fazer uma assembleia massiva. Com muitos estudantes, nós temos que passar em sala, tem que dar 2 dias assim. Eu acho que é sexta-feira, tem que passar quarta e quinta em sala, e com os estudantes e dizer, pessoal, a gente tem que fazer greve estudantil. Na sexta, chamar a assembleia. Gente, rapidinho, digamos que aqui tem 30 pessoas. Digamos que no campus tem 100 salas. Digamos, vamos dizer, cada estudante aqui passando em 3 salas. Vamos dizer que eu tenho ruim de matemática, mais ou menos isso. Vai dar para mobilizar todo mundo em um dia. Não vejo motivo para 2 dias. Só isso. Como ele falou, tem que mobilizar 5 salas. E a questão de dar 2 dias. Ano passado eu vi o que aconteceu aqui na greve. Alunos foram na minha sala. Só que a questão do comprometimento de cada um. Pode passar 2, 3 vezes e vai ter aquele que não vai dar a mínima. Eu acho que aqueles que realmente se importam, eles vão comparecer a essa assembleia da onde ele esteja sabendo, né? Viu no Facebook, viu no Twitter, aonde foi que ele achou aquilo, ele vai participar se ele estiver comprometido. Então, aqueles a quem a gente pode falar, a gente avisa. Agora a gente não vai poder obrigar, é o comprometimento dessa pessoa. Uma coisa que eu concordo com ele é que a assembleia ela tem que ter pelo menos um mínimo 50%, né, dos alunos. Efetivo do ano passado fez uma reunião na Praça Vermelha para decidir, tinha no máximo umas 50 pessoas, então não tem como decidir uma greve desse jeito, tem que ter essa organização. Eu concordo com você, mas eu acho que um dia, quanto antes possível, eu acho que é melhor. Eu acho que hoje vai ser melhor, só que os professores só vão decidir isso na terça-feira. Então, pra gente sendo viável, sexta-feira seria o melhor dia, eu concordo com ele, em relação de a gente ter o campo é grande, né? Você não consegue mobilizar somente um turno pela manhã e outro de tarde, sendo que tem muita gente no colégio, muita gente está dispersa, não está participando do que está acontecendo aqui, prejudicado. A gente está sendo sempre prejudicado em relação a isso. Chegou muitos alunos novos que estão aéreos do que está acontecendo realmente no campo. Então, um dia só, eu acho que mesmo que você, as pessoas que se acham importantes, que conhecem o que está acontecendo aqui, saibam, mas tem do outro lado, que são as pessoas que não conhecem, não estão entendendo, e que você vai para lá para mostrar isso a eles. Então, acho que um dia não seria possível você conciliar o turno da manhã, o turno da tarde, para você mobilizar, para chegar aqui e ter 30 pessoas, 40 pessoas para fazer uma votação. Não seria justo. E também, nem todo mundo aqui vai ser responsabilizado para passar em sala. Tem 30 ali, por exemplo, 15 já vão ser responsabilizados. Então, sexta-feira é melhor dia. E a votação? Gente, tem uma lista de inscrição aqui. Então, assim, quem quer falar, fala aqui, porque senão vai tumultuar. Gabriela. Que a gente possa abrir para mais 3 avaliações de quem está inscrito. Depois de mim, acho que tem José, que está inscrito. Depois mais 3 do básico, porque eu estou vendo que o grupo está se esvaziando e a gente precisa garantir o maior número de minutos para a gente fazer a votação. Bom, eu acho que passar em sala um dia só é de fato muito pouco tempo para 3 pessoas, 2 pessoas. Agora, para um grupo desse aqui, que se comprometeu
foi falado até em campanha. É tempo suficiente para informar os estudantes. É suficiente. Agora, para decidir realmente, só quinta-feira que vai ser nosso final. Por uma questão de ordem aqui, tem mais 3 inscritos, a gente está encerrando as inscrições. E eu gostaria de saber, Gabriela, ela primeiro fez um encaminhamento da Assembleia, quarta-feira. Você está sendo contemplada na Assembleia quinta-feira. Retira esse encaminhamento. Próximo, José William. E as inscrições vão acabar? Encerradas. Apoiando o que a Gabriela falou, eu acho que essa Assembleia tem que ser realizada assim na quinta-feira. Aqui no colégio, a gente pode passar em sala 100 vezes. Quem vai comparecer são as mesmas pessoas. Então, um dia só basta. Basta. É suficiente. É suficiente sim. É suficiente sim. Tanto que a maioria daqui, infelizmente, não vai poder passar em sala com a gente. Aqui no colégio, você consegue mobilizar poucas pessoas para passar em sala. E a quantidade que a gente vai mobilizar será a mesma, passando 10, 20 ou 100 dias. Essa Assembleia tem que ser realizada na quinta-feira para garantir nossa soberania em relação à nossa decisão sobre a greve. Quanto mais tempo a gente espera, vai ser pior. A gente tem que aproveitar aqui, calor do momento, para ter a nossa decisão. Então, eu apoio a decisão, a proposta de Gabriela da quinta-feira. Encaminhamento à proposta. Próximo, Priscila. Se a menina fala. A gente já está em greve. Independente da reunião de estudantes, já está em greve. Vai acontecer a mesma coisa do ano passado. Uma coordenação vai entrar em greve, outra coordenação não vai entrar em greve. Aí cabe aos estudantes decidir se eles vão fazer o mesmo papel do ano passado, de vir pra cá no período de greve, de vir pra cá depois do período de greve. E outra, eu sei que aqui é realmente muito difícil mobilizar, extremamente difícil mobilizar. Só que como a Gabriela falou, a gente não está falando uma pessoa só para passar em sala, não. Se todo mundo que está aqui, pelo menos se responsabilizar, de tirar comissões, se organizar, está muito bem para a gente mobilizar na quinta-feira. Além disso, as sessões são totalmente esvaziadas no colégio, porque a galera quando vem, já não vem para assistir aula, está indo para COPS ou para outra coisa lá fora. Se a gente quer realmente uma assembleia, que a galera vá, porque está afim de participar, mais participativa e mais democrática, a gente vai ter que colocar essa assembleia quinta-feira, porque vai aproveitar a galera que está saindo agora, está sabendo agora da greve dos professores, que está revoltada, que não quer acontecer a mesma coisa do ano passado, e vamos colocar essa galera toda na quinta-feira, a gente só precisa se organizar para fazer essa mobilização. Felipe. O próximo inscrito sou eu e encerra com Israel, certo? Gente, é o seguinte, mais uma vez eu falo, eu concordo que a Assembleia de Estudantes seja convocada na quinta-feira, certo? Para que a gente possa ali discutir com os estudantes. Existe, através do Congresso Estudantil dos Estudantes do IFBA, um indicativo de mobilização, certo? Que precisa ser votado pelos estudantes, a fim de que os estudantes não fiquem independentes, não fiquem parados em casa. É precipitado nesse momento a gente entrar em greve de um dia para o outro, sem construir uma pauta de reivindicações, sem construir um movimento sólido. Eu acho que não é válido. A gente deve sim aprovar um indicativo de mobilização, informar os estudantes votar, certo? O apoio ou não às greves dos docentes. E isso na quinta-feira, como Priscila, como José, como Gabriela falou, como Rafael falou, é tempo suficiente para a gente passar em salas, sim, para a gente mobilizar, para a gente chamar a galera, para a gente mobilizar pelas redes sociais, certo? Porque o colega que tanto desvaloriza as redes sociais, as redes sociais foi responsável por derrubar o ditador de 30 anos do Egito, certo? O povo começou a mobilização pelas redes sociais. Eu não estou tirando mérito da sala de aula, companheiro, certo? A gente vai passar em sala assim. Amanhã a gente tem o dia todo para passar em sala. Estudante comprometido que está aqui, que eu sei, porque se não tivesse, já tinha ido embora. Vai amanhã se juntar a nós, passar em sala de manhã, passar em sala de tarde, passar em sala de noite, certo? Vamos avaliar aqui também uma possível duas assembleias, uma assembleia de manhã e uma assembleia de noite, para contemplar os estudantes do noturno, certo? É tempo a gente convocar essa assembleia na quinta-feira, certo? Eu já cumprimento a proposta da quinta-feira, que seja no horário de 12 horas, que a gente já pega o pessoal saindo das salas de aula, a gente faz a assembleia na Praça Vermelha e ali a gente discute a greve, e ali a gente discute o movimento
e vota o indicativo de mobilização, certo? A gente não pode protocolar, jogar esse negócio para sexta-feira, querer aprovar uma greve estudantil nas coxas, uma greve que sem organização. A gente precisa construir um movimento, com os estudantes. Então, assim, propõe mais uma vez que a Assembleia seja na quinta-feira, onde a gente possa discutir, onde a gente possa, os representantes ali presentes, possam levar para suas turmas, possam discutir com as suas turmas. Eu defendo até que a Assembleia de quinta-feira sejam duas coisas: Assembleia Geral dos Estudantes e convocação do CRT ao mesmo tempo, para a gente fortalecer ainda mais e ali avaliar e voltar no indicativo de mobilização. Então, quinta-feira, 12h20, é possível. A gente aproveita, como as meninas falaram, o calor que os estudantes estão, a greve, os estudantes já têm conhecimento. Então, vamos discutir nessa Assembleia e vamos votar um indicativo de mobilização para que a gente não fique em casa de braços cruzados, independente da posição dos professores. E ali ir construindo pauta, ir construindo com os estudantes, dialogar com os professores, certo? Então a gente precisa ter esse posicionamento. Então, mais uma vez, eu defendo quinta-feira a Assembleia Geral dos Estudantes e convocação extraordinária do CRT. Israel. Encerra da fala de Israel. O que eu vou falar é muito rápido. Eu só vou fazer encaminhamento da proposta de Felipe e dos outros companheiros que já falaram, que realmente seja na quinta-feira essa Assembleia Geral dos Estudantes e que a gente possa ter tanto uma Assembleia às 12 horas quanto uma Assembleia às 6h30. Porque estudantes do ProEja e do subsequente não se sentem representados pelo Grêmio Estudantil, não se sentem representados nas Assembleias Estudantis. Então o que eu peço é que esses estudantes possam ter voz nesse momento tão decisivo do movimento estudantil do IFBA. A proposta é e convocar os estudantes hoje para que amanhã a gente possa fazer uma grande mobilização, produção de cartazes, fazer uma nota do Grêmio Estudantil, divulgando essa Assembleia na quinta-feira, utilizar utilizar todos os meios de comunicação para que essa greve na quinta-feira seja uma greve representativa e maciça. Questão de esclarecimento na fala sua e de Felipe. Eu acho que o Felipe falando aqui, concordo com ele, que a Assembleia tem que ser única. Como é que a gente vai tomar uma decisão de tarde e outra de noite? Tem que ser apenas uma Assembleia, isso que eu acho. Defendo quinta-feira. Isso não é esclarecimento. Sim, minha opinião. Mas você tem que esclarecer, não? Esclarecer a fala de vocês, porque como é que vai tirar 2 lições? Isso que eu quero saber de vocês. Entendeu isso que eu estou falando? O esclarecimento não. Quem vai responder? Bora? Antes da proposta, a gente poderia propor meio-dia e à noite a presença das propostas que foram aprovadas de manhã e ter a discussão e votação dessas propostas. Pessoal, bora colocar em votação. Não, pelo menos eu retiro a proposta da Assembleia do Noturno. Mas entendendo que o Grêmio deve fazer uma reunião à noite com os estudantes da noite. Mas que a Assembleia Geral seja na quinta, eu retiro a proposta do Noturno. Eu também. Então, assim, porque, rapidinho, posso dar uma opinião rapidinho? Estágio ou só vem pelo colégio pela noite e não vai ser contemplado não vai poder contribuir com essa posição em relação ao movimento que vai estar atingindo todo o corpo, entendeu? Então, tem uma representatividade à noite que não vai poder estar na hora de 12h20 aqui. Então, deveria ser acontecer uma outra assembleia à noite. Aqui naquele telefone uma prova secundarista. Não tem nada a ver com o pessoal do superior. Não, mas não é o superior. Subsequente, 4 anos. Negão, subsequente, ProEja e 4 anos no ensino técnico integrado. A questão é essa. A questão é que se a Assembleia é deliberativa, ela tem que ser única. Porque não pode tomar uma posição de manhã e depois tomar uma posição de noite. Tem que ser única. Pode de tarde, então não sei. Mas tem que ser uma Assembleia única. Não pode isso. Tem que ser. Se for Já foi deliberativo, retirada a tem que ser única. proposta, Vitor. Já foi retirada a proposta. Agora vamos voltar para esse aqui. Então, encaminhamento. Regime de votação, por favor. Não, então o encaminhamento está fazendo, como você já tinha colocado, que tem a Assembleia no
horário do almoço não se limite e que à noite se tenha uma reunião para explicar aos alunos subsequentes para eles. Sem poder deliberativo. Sem poder deliberativo, o que foi tomado como decisão. Deveria ter uma súmula dos dois votos para poder ter peso o voto que está em noite. Isso é não respeitar, isso é não ser democrático. Tem que ser uma Assembleia Única. A Assembleia Única como, cara? Não tem como. Mas não dá pra fazer. Qual horário? Não dá pra Se a gente fizer uma reunião, ou se a faz gente uma fizer uma assembleia assembleia de manhã e uma de noite, não tem encaminhamentos fixos. Você entende isso, né? Certo. Porque a gente fazer encaminhamento de noite para ser votado no outro dia de manhã, não tá em questão aqui. Não, claro que não. Agora, as duas deveriam ter um poder deliberativo. Uma soma dos votos, não sei como. Ter poder liberativo é uma coisa. Agora, encaminhamento de manhã, encaminhamento de noite. Não. Então que seja esse A colocado. pauta seria a mesma, com as duas com tudo deliberativo. Eu acho que deveria ser A assim. gente pode ver O horário flexível. Não seria democrático. Então seria encaminhamento físico. mas tem que ser única. A pauta Porque seria a deliberativo, mesma pauta. Mas se sem for encaminhamento. assembleia, Porque você fazer encaminhamento à noite, pode teria que ser ter um horário que não tem votação, sem discutir isso, mas não pode ser nós aceitamos. Mas uma assembleia depois faz outra que negue tudo que foi dito na outra. Tem que ser uma assembleia só. Eu acho que seria duas assembleias Uma com o assembleia mesmo com peso. todos os estudantes. Eu acho Não tem isso não. Você quer falar a votação? Vota na Você pauta. todas as assembleias, a assembleia é soberana. Tem que ter uma assembleia soberana. Rafael quer falar aqui. Vai, Rafael. Yuri, por favor. Yuri, por favor. Eu concordo com o cara. A Assembleia pode ser nos horários fixos. Como? Contagem de votos. Se você contar o voto da manhã e tomar decisão de manhã, você conta os votos pela noite e soma os votos e vê quem ganhou. É a democracia. Outra questão de ser decidida na quinta-feira é que na reunião de manhã a gente não vai ter uma decisão dos professores e de noite a gente vai ter. Então vai ser uma diferença de influência de votos. Se a gente fizer uma quinta-feira de manhã e de noite. Falaram que vai ter a reunião, a outra assembleia de professores, provavelmente às 2 horas, talvez acabe às 4. Quando acabar a deles, em seguida inicia a nossa. A gente não pode ficar combinado. Duas coisas. A visão de manhã. Dependendo do que eles acham. Rafael falou, é uma coisa, assim, resolveria a questão da votação. Mas se de noite surgir um novo encaminhamento que não foi feito de manhã, e aí vai fazer o quê? A gente conta Uma nova proposta. Gente, eu acho que a pauta da gente, querendo ou não, é fixa. Ou é parar ou é não parar. O ideal realmente seria ter duas, porque deixa eu ouvir uma e eu vi a outra. Porém, por questão de organização, não tem como ter duas. De noite, faz um encaminhamento novo, a galera de manhã não voltou, e aí fica como? A de noite, a que a uma, não tem como, a gente faz uma, no horário que tem todo mundo, no horário que tem pra maioria. Eu acho que será o mais democrático agora possível, é isso. Fazer uma assembleia, ter uma maioria participar. E a outra coisa, a questão... Então pode fazer reunião. Gente, o que poderia resolver essa situação? O que poderia resolver essa situação seria o quê? Se na nossa pauta só tivesse, por exemplo, votação de apoio à greve dos professores. Vai ser sim ou não. E não colocar a pauta como o que ocorrer, por exemplo. Entendeu? Porque aí a gente poderia fazer a reunião tanto no horário da tarde quanto no horário da noite. Existe a única forma de resolver isso. Só complementando a proposta. Caio aqui, é Caio, já tinha levantado a mão. Galera, vem cá. Esse deveria ser um espaço democrático, todos tivessem o mesmo peso. O poder de voto cabe a todos os alunos. Se a galera de noite não pode participar, a galera não pode, não é por motivo de eu estou em casa no meu não, a galera está no estágio, a galera trabalha, então, gente, tem que contemplar todos. Isso não é ditadura não, gente. Não pode ser um grupo isolado que vai tomar uma decisão, que vai atingir todo o corpo, não. Essa ideia de tomar uma atitude de forma isolada é que faz o movimento se dividir. O movimento não tem força. É simples, gente. Gente, democracia. O país precisa de democracia. Os estudantes não podem fugir a isso não, cara. Colocação na reunião, Vinícius. Quem estuda de manhã, fica onde aí? vai ter que sacrificar o tempo de
passar aquele ficando tempo aqui, você não poderia ter ficado dormindo, aí o pessoal não Tem uma ordem aqui, ó. A gente tá perdendo coro. Essa brincadeira aí é séria, tem gente saindo. Gabriela. Eu acho, de fato, eu defendi a ideia de ser um cineasta porque eu tomar duas decisões. Só que o Caio veio com uma nova proposta de somar votos e eu acho isso totalmente válido. Caso haja um novo encaminhamento pela noite, a gente pode convocar uma nova assembleia para decidir sobre esses encaminhamentos. E aí você já vai ter conversado com os dois grupos, tanto o grupo da manhã quanto o grupo da tarde. Porque de manhã não vai surgir um outro encaminhamento, porque você já conversou com esse grupo da manhã. A possível novidade que surgiria seria à noite. E aí, à noite, a gente colocaria outra assembleia para outro dia. Agora, Votação. Eu estou inscrito aqui. Eu também, eu vou voltar atrás na retirada da proposta. E volto a defender, concordo com o Caio, volto a defender, entendendo a ideia que ele deu, que a gente realize duas assembleias, agora como Israel comentou, com pautas amarradas. A gente vota o apoio ou não à greve dos professores e vota indicativo de mobilização por parte dos estudantes. Fica essas duas pautas, a gente vota de manhã, os estudantes em assembleia, vota pela manhã, certo? E faz assembleia à noite também para contemplar os estudantes do subsequente, do PROEJA, atendendo a democracia e faz a contagem de votos, dando parecer à comunidade, certo? Então, assim, a proposta é que sejam duas assembleias, uma 12h20 e uma às 6 horas, certo? Não sei o horário da noite, mas eu acho que seria melhor 6 horas, com as duas pautas, o apoio ou não à greve dos docentes e votar o indicativo de mobilização por parte dos estudantes. E aí a gente só vai encaminhar essas duas coisas, porque se cada assembleia tiver encaminhamento, a gente vai passar o mês todo fazendo assembleia, porque uma dá uma, outra dá outra, uma dá uma, outra dá outra. Então a gente amarra as duas pautas em ser somente essas duas pautas e faz a assembleia através do somatório de votos, certo? O colega fica o tempo todo ali falando que isso não é assembleia, isso não é assembleia. Eu acho que é os estudantes que têm que dizer como deve ser uma assembleia, os estudantes aqui presentes. O próximo é Vinícius. Encerra aí. Claudiano. Não, ele já tinha levantado. E tá encerrado depois de... Quem se inscreveu? Não, tem Claudiano e Rafael, depois Vitor. E acaba, encerra. Pra gente colocar E a votação? Seja breve. Pessoal, boa noite. Me chamo Claudiane, eu sou da União Nacional dos Estudantes da UNE. Eu só queria reforçar o seguinte, que essa luta, somente com os estudantes do subsequente, integral e PROEJA, a gente não vai ter força. Eu estou colocando aqui o posicionamento que eu acabei de conversar, do Cristo do DA de Administração, e eu acho que essa luta tem que ser de todos os estudantes do IFEBA. Se a gente quer ter uma grande mobilização dos estudantes, a gente não pode se isolar achando que só vai estar o pessoal secundarista e o pessoal da universitário não vai participar. A assembleia à noite ela é fundamental para quê? Não só para aqueles estudantes que fazem estágio ou só que estudam à noite, mas também para a gente garantir a participação dos estudantes do ensino superior. O que está em jogo é a defesa do Instituto Federal da Bahia. O que está em jogo é o direito dos estudantes. Se a gente quer ter uma ampla participação, muito mais democrática, que todos os estudantes participem, independente que ele estude de manhã, de tarde, de noite, é um direito democrático dele participar. A Assembleia pode decidir o mesmo posicionamento, de manhã e de noite. Nós não temos aqui o poder de mandinar, de dizer qual vai ser o posicionamento das assembleias. A Assembleia é soberana e cabe cada estudante que vai participar decidir. Por isso, defendo e apoio e integro e vou apoiar, mobilizar o ensino superior para participar da Assembleia à noite, porque só a união de todos os estudantes nós vamos, de fato, defender esse Instituto Federal da Bahia. Obrigado. Rafael, desculpe. Eu estou defendendo a questão de Assembleia Única, a falar que a Assembleia tem 2 horários, ou mais democrático. Sim, é claro que é. Fazem 2 horários, sim, mas como vai ser essa dinâmica? Vai amarrar uma Assembleia
Se a galera decidir, não quero indicar de movimento, eu quero fazer greve, e aí não vai poder fazer isso, então a Assembleia soberana tem o poder de decidir. Quem vai estar lá, quem vai decidir. Isso quer dizer, não quero discutir questão de professor, não quero saber de professor, quero saber greve estudantil. A gente vai discutir greve estudantil, a questão é Assembleia soberana. Agora, se de manhã discutir uma mobilização, de noite quer dizer greve, e aí? Vai fazer outra, vai ficar fazendo outra e outra? Acho que a Assembleia tem que ser única, tem uma publicação de horário, mas isso existe em todas as Assembleias, de todos os lugares tem isso. Tem professor aqui que não pode vir porque está lá, não sei o que, fazendo alguma coisa, fazendo outra coisa. Isso é normal, não existe isso. Tem uma Assembleia com todos os professores, por isso que geralmente o quórum mínimo de assembleias, não só de sindicatos, mas são 10%, porque é complicado ter todo mundo. As pessoas têm outras obrigações, não tem como ter uma assembleia com todo mundo. E duas assembleias, como é que vai ser a organização? A gente vai organizar de manhã, a galera aprova de mobilização, a galera de noite é mais radical, que é greve estudantil. E aí? Aí de manhã vai ter uma de novo que não quer greve estudantil, de noite quer. E aí? Vai fazer o quê? Vai unir as votações. De manhã não para de noite. Une as votações. Tem que ser uma greve, uma assembleia. E eu proponho que seja 2 e 20 por a questão de ser o maior número de alunos aqui no IFBA. A questão de 12 e 20 vai encontrar 2 turnos saindo. 12 e 20 vai 2 turnos saindo. Sabemos que nenhum Rapaz, esclarecer 12 e 20. a questão de a gente fazer uma reunião única. Teria que ter um quórum mínimo de todos os modelos. Ou só não é quórum único da mesma esquerda. Aí o Grêmio representa o ensino básico tecnológico, ou seja, seria 10% dessa galera. Porque a gente não tem eu acho interessante a gente fazer um quórum mínimo de todas as modalidades. Você tem que integrar. Peraí, não é esclarecimento? Então, é um esclarecimento. Eu também quero esclarecimento. O que a gente vai discutir vai ser... O que a gente vai decidir nessa respeito aí. Vai ser o nosso posicionamento em relação à greve dos professores, não é isso? Não, porque você falou greve estudantil, eu me confundi. Não, tem isso, mas, por exemplo, ele já propôs greve estudantil, Felipe colocou o indicativo de mobilização que foi tirado do Congresso, ou seja, vai ter encaminhamentos que vão aparecer durante uma e que não podem aparecer durante a outra, e aí? Não vai ficar isso aí, vai ficar um problema e depois vai ficar marcando a Assembleia, cada Assembleia decidir uma coisa, qual é maior que a outra. Há um problema de organização que são sérios, que a gente não pensar agora, depois vai ficar bastante complicado para a gente resolver. Por isso que eu defino. Realmente, sei que é um problema, de a galera que gostou, vai ser uma baixa participação, mas é o que a gente vai ter que fazer, a gente só pintar. Só a favor de noite, a gente marcar uma reunião, se poder deliberativo, para que se tenha uma conversa com a galera de noite, e se ficar decidindo essa reunião, a gente marca outra assembleia para reavaliar. Isso depende da assembleia, se for quinta, se for amanhã, quinta-feira, marcar a reunião amanhã. Para o pessoal da Anastácia seguinte do que vai acontecer no outro dia. E aí convoca a assembleia para um fim só, porque toda assembleia é convocada para um fim não existe. Você convoca uma assembleia e lá você decide o assunto, não existe isso. Existe o é uma abstração. Então, a assembleia é convocada para um fim. Então a gente pode convocar uma reunião para amanhã para amarrar. Galera, vamos encerrar aí a fala do colega aqui. Não, é isso. Tem as propostas. Nós vamos voltar daqui a pouco essa questão. Vitor, sou Vitor. Olha, eu acho que a Assembleia é soberana a tal ponto que pode, inclusive, a Assembleia é soberana para mudar ponto de pauta, a Assembleia é soberana para mudar encaminhamento de outra Assembleia. Como é que pode isso? Fazer duas Assembleias, numa Assembleia tira uma coisa, na outra tira outra. A Assembleia de noite, por ser Assembleia e por ser soberana, pode mudar a decisão da Assembleia anterior. É a Assembleia única sim. Companheiros, se não é Assembleia, os companheiros não sabem o que é Assembleia. A Assembleia é onde coloca as posições divergentes, se discute as posições, e vota, e a partir da votação se tira encaminhamentos. Isso é Assembleia, senão não é Assembleia. A Assembleia tem que ser única, tem que congregar todos os estudantes. Se os estudantes da noite não podem vir de manhã, marca um horário que possa vir a maioria dos estudantes, não sei, um horário de tarde, mas tem que ser única. Vamos colocar a votação, vamos colocar a votação. Uma hora já, com uma posição tão importante como essa, a gente não pode. Tem que ser uma assembleia que congrega todos os estudantes do IFBA em uma assembleia só, uma assembleia única. Esse é esclarecimento.
à noite, na superior, trabalham pela manhã, e o pessoal pela manhã estagiam à tarde. Por que não fazer 2 reuniões que sejam, não seja assembleia, 2 reuniões e voltam? Por que não pode fazer isso? Estamos no país. Tem que fazer assembleia. Não pode fazer isso num país democrático, onde há democracia. Por que não? Questão de ordem. É uma pergunta. Certo? Mas primeiro, a gente está aqui para decidir uma assembleia. Já estão falando de fazer 2 reuniões. A gente tem que fazer uma assembleia, porque a reunião não é deliberativa, companheiro. Tem que fazer uma assembleia. Agora, todo mundo pode fazer 2 assembleias, uma atrás da outra, onde se pode decidir coisas diferentes e que não vão ser aprovadas pelos mesmos estudantes. Porque pode colocar assim, ó, por exemplo, tem os estudantes que participam da assembleia da manhã, provavelmente não vão participar da assembleia de tarde. Vai ser discutido outras coisas que os estudantes de manhã não vão contemplar. Tem que ser assembleia única, sim. A gente tem que pensar nisso. A assembleia é soberana, deliberativa, tem que ser uma coisa única que congregue todos os estudantes, que seja democrática. Porque duas assembleias assim não é democrática, porque a gente sabe que tem estudante que não vai poder ser as 2 assembleias. Tem qualquer horário, a maioria dos estudantes não pode participar, porque a gente sabe que sempre tem estudantes que não pode participar por pelos mais variados motivos, seja porque trabalha, porque estuda, porque está doente, porque não pode esclarecer ele, ok? A gente tem que ver isso, companheiro. Gente, as inscrições. É esclarecimento? Você quer o esclarecimento ou fala? Esclarecimento de tudo aqui, porque eu acho que não está ficando mais nada claro. A gente só tem que agora escolher as opções e fazer a votação. Eu quero agora ver quais são as opções. Eu acho que está mais do que decidido que a Assembleia vai ser na quinta. Caio, é esclarecimento? Calma, tá. É esclarecimento, Caio. Só um momento, gente. Só um momento. Encaminhamento já acabaram. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente já tinha encerrado aqui. Só que Matheus Almeida. Peraí, Vitor, Caio. Matheus Almeida, ele é da. Do Grêmio de Simões Filho. Do campus de Simões Filho. É membro da executiva da UES. Ele gostaria de. Representante do Consul. Ele pode falar, as falas já tinham se encerrado. Pode ser aberto? Pode. Agora tem a Matheus também. Tem Caio também que pediu a fala. Caio pediu a fala também? Não, seria um encaminhamento, mas. Não, só tem Matheus então. Só Matheus. Pode. Então assim, eu não vou entrar no mérito de quantas assembleias. A questão é a pauta, porque o que eu falei lá é o seguinte, a gente está acostumado a discutir sobre greve, sobre paralisação só quando o professor grita primeiro. Então o nosso papel é passivo. A partir do professor a gente discute o que fazer, sendo que deve partir da lógica contrária. Primeiro, se você vai fazer uma assembleia, a pauta é o nosso estado de mobilização, como vai ser. Se os estudantes falarem, então a gente adere ao nosso estado de mobilização, beleza, tem professores e técnicos que também têm o estado de mobilização deles. E as nossas pautas são muito convergentes. Aí sim existe um apoio mútuo. Então você não tem que discutir, porra, vamos lá, apoia, não apoia. E agora o estado de mobilização. É óbvio que não vai entrar no estado de mobilização. Entendeu? Então você tem que colocar primeiro a pauta. Vamos fazer o quê? Os estudantes, vamos ficar 3 meses em casa? Porque a greve deles já está deliberada. Não tem mais como a gente falar. O estudante nem vota em greve de servidor e não deve votar. Então a discussão tem que ser colocada a partir do ponto de vista do estudante protagonista. Nós vamos protagonizar 3 meses parados ou vamos protagonizar um estado de mobilização nosso? E se a gente decide por lutar e tem um outro setor lutando pela mesma coisa que a gente, não tem sentido não apoiar. Entendeu? Então essa que tem que ser o ponto de vista de se determinar a pauta, do estudante fazer. Não esperar os outros fazer, ver se a gente vai gostar ou não deles para depois querer fazer o nosso. Os encaminhamentos. Acabou aí, viu? Cada um defendesse o seu ponto, né? Uma pessoa defendesse uma assembleia e a outra pessoa defendesse 2 assembleias para depois dessa... Já foi mais do que defendido, gente. Já foi mais do que defendido isso, por favor. Vamos à votação. Retira a minha votação. Vamos votar o dia da assembleia, certo? E no caso... Quinta ou sexta-feira. E como vai ser dado? Por favor, proposta 1, assembleia sexta-feira e proposta 2, assembleia quinta-feira.
Foi ontem da Proposta 1. Proposta 1, sexta-feira. Levanta o E braço. proposta 2, quinta-feira. Quem vota na proposta 1, levanta o braço. Ok. Quem vota na proposta 2, aprovado. Quem é Abstenções. Segundo ponto. Faremos proposta 1, que se faça uma só assembleia. Proposta 2, que se faça 2 assembleias. Uma manhã e uma noite. Proposta 1, uma assembleia. Proposta 2, 2 assembleias. Quem vota na proposta 1, apenas uma assembleia, levanta a mão. Faz a contagem. Conta. 1, 2, 3. 7, 8, 9. 4, 9, 10. 10. Proposta 2, 2 assembleias. Contraste visual, acho. Não, conta. Contagem. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abstenções. Ninguém. Aprovado 2 assembleias. Uma manhã e uma noite. Vamos tirar agora o calendário de mobilização, né? Já que foi aprovado em 2 assembleias, como é que vai ser contado esses votos para mobilização estudantil ou não? Em ata. Como assim? Explique para a galera aqui. Eu só vou dar um encaminhamento. Que a assembleia da manhã seja feita na Praça Vermelha, assembleia de 12h20, seja feita na quinta-feira. Quinta-feira, seja na Praça Vermelha 12h20, e é que a assembleia do noturno, por volta das 18 horas, seja feita ou no áudio 1 ou no Salão Nobre, dependendo da disponibilidade. Eu vou para a Praça Vermelha, que eu acho que a Assembleia de Salvador não deve ter terminado esse horário. Porque marca 2 horas e não começa 2 horas. Eu acho que Assembleia. Tudo na Praça Vermelha. Os estudantes que estão passando vão ver, vão ser chamados. Aqui eu acho escondido. Eles só estão com 2 filhos. No entanto, a questão da Assembleia da Praça Vermelha 12h20 é que vão existir turmas em aula, certo? E a gente botar a caixa de som 6h40 não é permitido porque é horário de aula. A participação na Assembleia facultativa, a gente não está se tratando de greve onde o ideal é que o estudante não esteja na sala de aula. Então a gente vai atrapalhar os estudantes que forem para dentro da sala de aula. Então por isso a questão da Assembleia ir para um dos auditórios, certo? Ou seja 1, ou seja 2, ou seja o Salão Nobre, ou seja até uma sala grande, mas que não seja na Praça Vermelha em virtude disso. E a Assembleia da Manhã, como é 12h20, os estudantes não estão mais em sala de aula. Então a questão é essa, 6 horas, ou qualquer horário, a partir de 1h20, tem aula na instituição sem parar até 10 horas, principalmente nos pavilhões 1 e 2, e iria atrapalhar a aula se a Assembleia ali fosse realizada. Eu gostaria da ideia, gente. Creio que de 12 horas até 1h20 não vai se resolver tudo. Só aqui para definir a Assembleia, no caso, já levamos mais de 1 hora. Creio que deveria também ser levado ao áudio e a gente fazer uma boa divulgação. Que aí nós vamos poder ficar além da 1h20, porque depois vai descer o pessoal da DE, ou quem seja, reclamando e tirando o nosso som e não vamos ter como continuar, entre aspas, a Assembleia. Só fazer um comentário sobre o que ele falou. É o seguinte, todas as assembleias, reuniões que a gente tem na Praça Vermelha com a caixa de som, quando dá 1h20 a gente percebe que fica esvaziada. Então, além de áudio, a gente desliga a caixa de som e continua a nossa reunião no boca a boca, como a gente está tendo aqui. Eu acredito que depois de 1h20 não vai ter uma quantidade muito grande de estudantes. Fazer a votação antes da 1h20, a gente fazer antes da 1h20 da votação, né? Então, Melhor fazer a de auditório, gente. Já que a gente está se mobilizando hoje, uma divulgação maior, tá todo mundo aqui, pode se divulgar. Então acho que é melhor que a gente faça dentro de um ambiente fechado, em que possa chamar todo mundo, até porque na Praça Vermelha fica todo mundo disperso. Tem pessoal que vai almoçar alguma coisa, fica todo mundo disperso. Acaba que sempre o que vocês falam lá, eu mesmo não presto atenção, porque não dá nem pra escutar. É muito disperso. Então pode ser
O áudio também é Ou ruim. melhor, O áudio é Salão Nobre, pequeno. porque, Salão Nobre vai ficar os professores. pelo menos nos nossos planos aqui, é contemplar muitos alunos. O áudio 2 ainda vai ficar pequeno. Dá. Se não for o áudio 2, tem a sala de cima, não sei se tem aula. A de cima do áudio. Gente, mas assim, ó, rapidinho, só a sugestão. Não sei se vocês, no caso aqui, que estão aqui, isso poderia ser uma coisa mais flexível, não uma coisa amarrada, porque, tipo assim, se o auditório tiver ajeitado a partir das 2 horas com os professores, dá pra gente começar a greve. Ou dá pra gente começar a assembleia aqui mesmo. E antes de 2 horas a gente conclui. Certo? Porque pra gente não amarrar no áudio 1, realmente ali, coisa, mas a gente já tá limitando a participação da assembleia, porque é um lugar pequeno. Ou seja, um outro lugar que seria interessante poderia ser no ginásio. A assembleia tem um palco, tem como ligar a caixa, poderia ser no ginásio a assembleia. Certo? Lembrando, não, mas você tem que lembrar que 12h20 vai ficar tendo intersala, né, gente? Então, fazer a assembleia no ginásio. Ou fica no auditório, ou fica na Praça Vermelha. Vamos votar então, vamos votar. Mas será que isso precisava ser votado ou poderia atender a flexibilidade do horário e da organização da Assembleia? Por parte do áudio de lá. O áudio lá é muito pequeno, gente. Cabe. Três turmas de química. Eu fui fazer uma prova lá, 3 turmas, encheu aquele áudio. Não, é porque ficou uma cadeira assim, uma cadeira assim. Mesmo assim. Então pronto, se tiver horário pode fazer aqui. Ou seja, dá 6 turmas. Querendo ou não, dá. Lá no pavilhão 2, se tiver horário, a gente faz aqui. Se não tiver, pronto. Porque tá tendo Eu sou o que Intersala não ocupa as 2 quadras, não. Gente, como é que a gente vai fazer uma E o sol? Você acha que alguém vai querer ficar no sol? Mas e o que Felipe falou? Eu proponho. Galera, posso uma ideia aqui? A sala do cara tem uma sala muito grande. Tem suporte para, por favor, tem suporte para tomada. A gente poderia levar para as equipamentos de som e poder fazer lá. Eu pegaria a autorização hoje por ser novado para tirar o tatame de lá. A gente fazia essa assembleia plenária, reunião, qualquer porra que seja aí, fazer lá. A questão é levar a galera pra lá. E é pequeno. Não? A É. gente botou mas só não começa a pessoa para chegar. Não para aprender. Mas a questão é conseguir levar a galera pra lá. Pessoal, a quadra está toda coberta com aquela questão do arresto que vai ter. Então, pra mim, acho que seria viável, até porque ela é grande. Pronto. E dá pra todo mundo ali. Aonde? Pronto, Lá na quadra lá não vai ter intenção a mesa, presta Gente, mais uma vez eu coloco, se é consenso, que isso pode ficar a questão do espaço, porque a gente não pode amarrar. Como ele falou, o ideal seria que fosse na quadra, digamos assim. Mas a quadra, pode ser que a galera que está organizando a Arraial Cultural não libere a quadra. Poderia ser uma coisa que fica. O local da reunião poderia ser uma coisa ficar flexível, mas teria que se divulgar, não é? Mas as prioridades são quais? A prioridade em primeiro lugar é a quadra, né? Em segundo lugar vai ser o auditório, esse aqui. Em terceiro lugar o pavilhão 2. É essa a prioridade? Por que não áudio? Acho que entendi. Porque vai ter a reunião dos professores. A depender, a gente não consegue terminar até lá. Não existe reunião com início e fim. Não existe isso. Salão Nobre não pode. A gente vê o horário do Salão Nobre. Se for possível fazer o Salão Nobre, ótimo. Se não for possível, o salão do áudio 1 do pavilhão 2. Se não for possível naquele áudio, Felipe, o pessoal fica em pé, Felipe, assim como a gente está em pé. Então o local mais viável seria o ginásio. Tem intersala dentro do ginásio. Faz dentro do ginásio e perde as Tem grito no ginásio. Qual a prioridade? Intersalas ou discussão de movimento? Você acha que alguém vai pagar a intersala para discussão da gente? Por favor. Ou a gente pede a discussão da intersala, ou a gente realiza na quadra externa. Se não tiver na quadra externa, a gente pede a suspensão do intersala. Em paralelo com o Qual é o problema desse negócio? Você vai ao intersala?
No mesmo lugar. Paralelo, tá sozinho. Galera, uma colocação aqui. Amanhã a gente pode ir no departamento 1 de manhã cedo e verificar se eles liberam a quadra. Se não liberar a quadra, a gente toma... Qual a outra posição que nós tomaríamos? Creio que a quadra externa aqui para todo mundo seria legal? Alguém contra? Alguém contra? A quadra externa que está coberta? Não, alguém contra? Então, se não puder a quadra externa, vamos deliberar onde? Segundo lugar é esse aqui, ó. Em terceiro lugar é o pavilhão 2. Pronto, é isso que Pronto, ou seja, se não for na quadra externa, vai ser no Salão Nobre. Mas amanhã, a gente de manhã cedo está verificando isso para não ter nenhum problema. Ok? A gente quem? Nós. Agora, vem cá. Queremos. Pronto. Quem é aqui? Vamos aqui tirar, né? As condições de mobilização. Vamos lá. Para amanhã de manhã. Quem pode passar em sala? Felizmente amanhã não. Amanhã não tô aqui, velho. Amanhã eu tô em biblioteca. Até 2 horas. Depois tem aula. 6h40. Porque alguém vem aqui cedo. Alex, 11 horas, ele vai chegar 11 horas. Tem alguém pra vir mais cedo? Porque 11 horas vai passar. Vamos encerrar aqui a gravação, já que... Vitor vem de manhã.